Amém. Senhor, nós só podemos te agradecer. Nesta manhã, Senhor, nossos corações estão alegres. Alegres por podermos nos reunir no nome do Senhor. O Senhor nos chamou para fazer parte da tua igreja. O Senhor nos chamou para sermos membros do teu corpo. Senhor, que grande privilégio, que grande bênção. Nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos tem mantido aqui. O Senhor nos tem feito perseverar por meio da tua palavra, por meio do teu sustento. Ó Senhor, estamos em tuas mãos. Senhor Jesus, é o Senhor que nos sustenta plenamente. Por isso estamos aqui novamente, para desfrutarmos da tua palavra, para desfrutarmos de ti. Senhor, encabeça-nos nesta manhã, encabeça o teu falar. Fala, Senhor, para dentro de cada um de nós. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós dependemos de ti. Sem ti não podemos fazer nada. Ó Senhor Jesus, por isso tenha misericórdia, Senhor, e fala para a tua igreja. Fala para dentro de todos nós. Senhor Jesus, declaramos, Senhor, nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. Amém. Aleluia. Nós precisamos do Senhor. Vamos compartilhar uma palavra sobre esse tema, esse título. Gostaria de ler junto com os irmãos. Podemos ler? Edificar sobre o único fundamento. Vamos ler um pouquinho mais forte? Edificar sobre o único fundamento. E acho que é importante nós lermos juntos esses versículos. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 10 a 15. Podemos ler alternadamente, tá bom? Começando com os irmãos. Amém, irmãos? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Irmãs. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como permanece o fogo. Sim, amém. Então, essa é a palavra que nós vamos ver nesta manhã. Irmãos, todas as palavras da Bíblia são espírito e vida. Nós precisamos nos relacionar com a Bíblia de maneira adequada, da maneira espiritual. Nós temos uma tendência natural de querermos entender as coisas, de vermos as coisas conforme a nossa formação, conforme a nossa filosofia, até mesmo conforme a nossa própria religião. Mas nós não queremos esses antecedentes. Na verdade, nós precisamos agora ser pessoas espirituais. A Bíblia precisa ser lida no Espírito. Por quê? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler? Mas Deus
nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quando vamos à Bíblia, nós queremos ou precisamos receber as profundezas de Deus. Irmãos, aqui tem muitas joias, aqui tem muitos tesouros, tem muitas pepitas, mas se nós não exercitarmos nosso espírito, nós vamos perder, nós vamos deixar passar. Ó Senhor Jesus, tem gente que vê um monte de pedra e daquele monte de pedra ele consegue detectar onde tem algo precioso ali. Se eu ver um monte de pedra, para mim, não passa de um monte de pedra. Mas espiritualmente falando, irmãos, nós precisamos ter olhos espirituais. Precisamos ter uma mente colocada no Espírito. Precisamos abandonar todas as coisas velhas e exercitar nosso espírito. Irmãos, como é importante nós aproveitarmos esse momento das reuniões da igreja para exercitarmos o nosso espírito, sairmos do nosso natural, abandonarmos as coisas velhas, conceitos, preconceitos, tradições, formalidades. Irmãos, nosso negócio é com o Espírito. Então eu quero realmente dizer, nesta manhã eu senti que muitos irmãos exercitaram o Espírito. Você foi um desses ou não? Você é um desses que está exercitando o Espírito? Continue. Continue exercitando o Espírito. Se você exercitar o Espírito, a palavra vai ser nova. A palavra vai suprir, vai alimentar. Ó Senhor Jesus, nós dependemos inteiramente do Senhor, irmãos. Versículo 14, aqui mesmo. Ora, o homem natural, esse é o problema nosso. Esse que é o nosso problema, não é? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Falar hinos, meu homem natural não aceita. O que é esse negócio de falar hino? Hino é para cantar. Se é para cantar, eu canto, mas ficar falando. Irmãos, mas a Bíblia fala que nós devemos falar entre nós os hinos e cânticos espirituais e nos instruir mutuamente. Irmãos, falar hinos nos enche do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Efésios, capítulo 5, fala isso, não é? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Irmãos, essa é a transição que nós precisamos fazer, do homem natural para o homem espiritual. O homem natural não pode agradar a Deus. Vamos continuar aqui, que aqui fala coisas que nos ajudam. Vamos começar de novo. Eu quero que você leia comigo, por favor. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Precisamos migrar do homem natural para o homem espiritual, para ganhar as joias de Deus, para ganhar as riquezas de Deus, irmãos, para receber aquilo que Deus tem para nós. Ó Senhor Jesus, eu lembro de uma história que havia um mendigo, muitos irmãos vão lembrar disso aí, havia um mendigo que se sentava num lugar e pedia esmolas, toda a sua vida, ele estava sentado ali no lugar e pedia esmolas. Quando ele morreu pedindo esmolas. Aonde ele se sentava tinha um tesouro embaixo ali. Irmãos, não sejamos assim. Você já pensou?
Você fica mendigando e o tesouro está perto de você? Irmãos, nós só precisamos exercitar nosso espírito para receber esse tesouro. Não deixa o tesouro passar. Não morra sem desfrutar desse tesouro. Que valioso tesouro és para nós, ó Senhor. Tuas riquezas Amém. Vamos desfrutar desse tesouro maravilhoso. Então, irmãos, essa palavra não é apenas para nós informações interessantes, conhecimento bíblico, doutrinas, filosofias bíblicas. Existe filosofia bíblica? Infelizmente existe, tá? Mas isso para nós não deve ser. Irmãos, aqui nós devemos receber vida. A vida de Deus. Os coríntios tinham um problema muito sério. Eles eram muito apegados à filosofia grega. Eles tinham isso na sua formação, na sua estrutura de vida. A filosofia impregnava os coríntios. Hoje não sei o que faz parte da sua formação, da nossa formação, qual é a cultura que nos preenche, que nos toma. Mas, irmãos, isso para os coríntios podia parecer algo positivo, um grande ganho, até comparando aos outros povos que não gostam de sabedoria, vivem na ignorância, entendeu? Mas, irmãos, isso se tornou um estorvo para os coríntios, porque a filosofia grega e qualquer outra filosofia, até mesmo a filosofia piracicabana, irmãos, espiritualmente pode nos atrapalhar, porque nós podemos nos agarrar, nos apegar a esse tipo de coisa, a nossa formação, etc. e tal, e perder aquilo que Deus quer colocar dentro de nós. Não estar aberto para receber. Irmãos, você já tem experiência de ler a Bíblia, ou ouvir uma palavra e falar, puxa, eu nunca tinha visto isso? Quem tem essa experiência aí? Irmãos, se você não se abrir, não vai acontecer isso. Mas quando você se abre, puxa, tudo é novo. Tudo é novo. Puxa, olha, eu não tinha visto isso, mas agora eu vi. Irmãos, e o Senhor quer revelar muita coisa. E nós devemos viver pelas visões que o Senhor nos dá. Pela visão espiritual, e não mais pela nossa velha maneira de vida. Amém? Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos aproveitar bem as oportunidades para exercitar nosso espírito. Ó Senhor Jesus. 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 A nossa tradição trava a nossa boca. A nossa religião trava a nossa boca. Irmãos, invocar o nome do Senhor traz o próprio Senhor para nós. Ele é rico. Amém? Você acredita na Bíblia ou não? Então a Bíblia tem uma palavra assim, ó. Ele é rico. Para quem? Para aqueles que o invocam. Ó Senhor Jesus. Quem crê nisso aí, diga amém. 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 Senhor Jesus. Às vezes a gente precisa dar um grito mesmo. Ó Senhor Jesus. De libertação. Sabe por quê? O nosso espírito muitas vezes está empoeirado. E se a gente não aproveitar a reunião da igreja, irmãos, eu não conheço outro ambiente mais propício, mais oportuno para exercitar o espírito do que a reunião da igreja.
Claro, você pode exercitar o espírito lavando louça, varrendo a casa, no escritório, etc e tal. Mas, vamos falar assim, o ambiente algumas vezes é hostil, não é? Aqui não é hostil, irmãos. Aqui é um ambiente favorável para você exercitar o espírito. Então, vamos exercitando aqui, ó. Para chegar lá no escritório, lá no trabalho, na escola, tá? Você, como foi bom lá na reunião. Vou experimentar aqui também, tá? Mesmo que seja hostil, invocando o nome do Senhor, os demônios, ó. Você crê nisso ou não? Eu creio. Por isso eu falei. Então vamos tirar a poeira? Vamos desenferrujar nosso espírito. Porque isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Para nós não permanecermos naquilo que é velho. Naquilo que é uma situação antes de nós crermos. Como foi falado na sexta-feira, 2 princípios de conduta. Antes de nós crermos, nós também queríamos fazer o certo. Não? Pouca gente tinha esse espírito maluco de eu querer fazer tudo errado, né? Mas eu acredito que a maioria quer fazer o certo. Mas, irmão, nós convertemos, nós recebemos uma vida dentro de nós. Agora, nós não precisamos fazer o certo da nossa cabeça. Não precisamos fazer o bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vivemos a vida que está dentro de nós. Por isso é importante exercitar o Espírito, liberar o Espírito. Amém, irmãos? Com isso nós vamos prosseguir. Versículo 10 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Aqui tem muitas coisas importantes que devem dar um norte para nós, que deve ser uma orientação para a nossa vida toda, vida da igreja. E aqui fala, segundo a graça de Deus que me foi dada. Quem está falando? Paulo está falando. A graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Repita comigo, o fundamento. Repita novamente comigo, o fundamento. Amém? Como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aqui Paulo fala que ele lançou o fundamento como um prudente construtor, como um sábio construtor. Mas antes de falar isso, ele falou, segundo a graça de Deus. Irmãos, graça é algo para nós desfrutarmos. Graça não precisa pagar nada. Você só precisa lançar a mão. Você só precisa buscar. Você só precisa abrir a boca. Você só precisa exercitar seu espírito. E as riquezas de Deus vão ser dadas para você. Então ele fala, segundo a graça que me foi dada. Isso é importante, irmãos, porque a graça, o desfrute de Cristo, desfrutar dessas riquezas espirituais, das coisas espirituais, deve ser o início de tudo em nossa vida. Deve ser a base do que nós vivemos e a base do que nós fazemos. Nós não servimos ao Senhor sem graça. Nós devemos servir ao Senhor na graça que Deus supre. Nós devemos servir ao Senhor na comunhão com o Senhor, e aquilo que Ele nos supre é dessa maneira que nós servimos. Não servir em nós mesmos, não, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou bom nisso aí. Irmão, já vi muita gente boa nisso aí na igreja que não deu nada. Verdade. Mas também vi muita gente na igreja que não sabia fazer nada, e o Senhor usou. Amém. E tem usado. Porque é segundo a graça. Não confie naquilo que você pode fazer. Aqui os coríntios não deviam confiar na sua filosofia, na sua sabedoria, nada disso.
Por isso Paulo falou, segundo a graça que me foi dada. Capítulo 15, vamos ler esse versículo também, acho importante. Capítulo 15, versículo 10. Você precisa de graça? Amém. Precisa ou não? Amém. Vamos lá. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso diz muita coisa, não, irmãos? Trabalhei muito, mas não é eu, é a graça de Deus comigo. Irmãos, vamos servir o Senhor? Vamos servir, mas não em você mesmo, mas a graça de Deus em você. Pela graça de Deus também, eu sou o que sou. Quando nós desfrutamos da graça, nós vamos experimentando transformação. Você é o mesmo que era quando conheceu o Senhor? Pelo amor de Deus. Você pode ficar o mesmo se você não desfrutar da graça. Mas se você desfrutar da graça, se você desfrutar do Senhor, você terá transformação. E hoje você é o que é por causa da graça do Senhor. Antes não tolerava os irmãos, agora já tolero um pouco mais. Agora eu sou o que sou pela graça. Podemos avançar? Acho que devemos. Pela graça. Amém? Resumindo, graça é desfrutar. Desfrutar do Senhor e receber, assimilar a vida de Deus em nós. Capítulo 3 de Efésios também ele fala o seguinte. Efésios 3, 8. Ó Senhor Jesus, como diz aquele hino, nós vamos concluir a mensagem, se Deus quiser. Tá bom? 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, você tem graça para pregar o evangelho? Nós temos graça para pregar o evangelho. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Voltando para o versículo 10 de 1 Coríntios 3. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Irmãos, essa é uma palavra de muita importância. O fundamento. Paulo não lançou outro fundamento. Ele não lançou um fundamento. Ele lançou o fundamento. Por quê? Nós já sabemos, podemos falar, qual é o fundamento. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento, irmãos? Cristo é o fundamento do edifício de Deus. Se Cristo não é o fundamento, também não é edifício de Deus. Ok? Então, irmãos, o fundamento, aqui, Efésios capítulo 2. Amém. Versículo 20 fala assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, apóstolos e profetas devem ser aqueles que lançam o fundamento. Que é? Irmãos, que tristeza, que confusão,
Que perda quando alguns lançam outro fundamento. E o que pode ser outro fundamento? Irmãos, nós não estamos fundamentados em doutrinas, em práticas, e nem como os coríntios aqui, que tinham preferências por pessoas. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Irmãos, hoje, pessoas lançaram fundamentos, não o fundamento, lançaram fundamentos, tem que ser de fulano. Tem que ser dessa pessoa. E isso causa muita confusão no corpo de Cristo. Isso causa um tremendo problema para a edificação. Irmãos, o nosso fundamento é Cristo. Não é uma prática. Se a gente começar a falar aqui, ó, tem que cantar pulando. Se não cantar pulando, não é um com a gente. Irmãos, nós podemos rir, e realmente é até engraçado, mas isso acontece. Fundamentando em práticas. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer. Se não fizer, está por fora. Se não fizer, não está seguindo fulano, ciclano. Irmãos, não é isso. Não é isso, irmãos. Claro, esses dias nós vimos mesmo, nós precisamos ser estimulados e estimular os irmãos à prática das boas obras. Então, nós estimulamos os irmãos a exercitar o Espírito. Amém? Sim. Mas, irmãos, pegar alguma coisa, alguma prática e falar, tem que ser assim. Isso causa divisão. E, infelizmente, isso causou divisão. Na história da igreja tem muito disso, irmãos. Também tem muito de seguir pessoas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, as coisas chegam num absurdo. Eu vou falar de uma coisa que eu ouvi e achei absurdo. Falei, imagine que acontece um negócio desse. Mas de repente estou vendo que está acontecendo coisas semelhantes. Uma vez eu fui para a África, né? E ali tinha, em Uganda, alguns irmãos que receberam a palavra de uma pessoa. Eu não vou falar o nome dele, mas eu vou falar assim, João, tá? João. E esse João ajudou muitas pessoas. Era sério no Senhor, tá? Mas ele foi se achando. Esse João foi se achando. Ele ensinava os irmãos a fazer o quê? Ele estimulava os irmãos a fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Tudo bem? Tudo bem. Só que depois de um tempo ele passou a falar para as pessoas invocar o nome dele. Não só isso, como também colocar o nome dos filhos que nasceram, o nome dele. Então tinha muitos lá com o nome de João. Irmãos, o que ele fez? Lançou. Jamais o homem pode lançar outro fundamento. Vamos repetir? Jamais o homem pode lançar outro fundamento. O centro, a base, o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Os irmãos conhecem. Também eu te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atenção, falou, tu és Pedro. Atenção, sobre esta rocha, Pedro, pedrinha, Cristo, rocha, edificarei a minha igreja. O português está concorde aqui, né, Silvana? Esta, né? Esta é o que está perto. Deu para entender? Tu és Pedro. Sobre esta, não essa, né? Esta rocha, edificarei a minha igreja. A igreja edificada sobre a que é? Aleluia! E aí eu lembro para os irmãos que nós vimos na primeira mensagem. Vamos ler, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus, amém? Vamos ler juntos? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado a uma comunhão. E essa comunhão é uma comunhão específica. É a comunhão do Filho de Deus. É a comunhão do Senhor Jesus. Irmãos, tudo na igreja devemos fazer dentro dessa comunhão. Na comunhão do Filho Jesus Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus, nós fomos chamados à comunhão de seu Filho. Sabe por quê, irmãos? Cristo está no centro de tudo. Quando também foi falado, acho que foi ontem, você que falou, né, João? Não, acho que foi o Vinícius mesmo. Mateus 17, certo? No Monte da Transfiguração, quem estava lá? Eu não estava, né? Mas quem estava lá? Quem estava lá? Pedro, Tiago, João, Jesus, e apareceram dois varões. Quem? Moisés e Elias. E o Pedro, como é que ficou? Meu Deus! Se ele tivesse um celular lá, o que ele ia fazer? Como ele não tinha celular, ele teve a ideia de fazer 3 tendas. Moisés representa o que, irmãos? A lei. Elias representa o que? Os profetas. E Jesus? A vida. Irmãos, o Pedro falou assim, vamos fazer 3 tendas. Uma será para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Tudo no mesmo nível, né? Isaí não entendeu. Você não entendeu o que você viu. Pedro não entendeu o que viu. Por quê? Porque é aquele problema que nós falamos no começo. Estava ainda no seu natural. Né? Ele não tinha recebido o Espírito ainda, mas estava no seu natural. Oh, bom estarmos aqui. Hoje nós falamos, bom é render graças ao Senhor, né? Pedro estava falando, bom estarmos aqui, porque tem esses 3 aqui, ó. Então, irmãos, imediatamente o que aconteceu? Uma nuvem, aí vem uma voz, e o que fala? A ele ouvi. O centro de tudo, Pedro, é ele. Ele quem? O meu filho amado. O filho amado é o centro de tudo. O filho amado é o fundamento. Não podemos lançar qualquer outro fundamento, irmãos, além do que já está posto. Não invente mais nada. Não crie mais nada. Não vem com filosofia, não vem com prática, não vem com pessoas, não vem com nada disso. O fundamento já está posto. O fundamento da igreja em Corinto, qual que era?
Qual que Paulo lançou ali? O que ele falou? Ele foi lá e pregou Cristo. Ele falou: eu decidi nada saber entre vós, mas só quero saber só de Cristo. Irmãos, e é só Cristo mesmo. O fundamento da igreja em Corinto era Cristo. O fundamento da igreja em nossa cidade é Cristo. O fundamento da igreja em Piracicaba é Cristo. Se você estiver em outra localidade, o fundamento tem que ser Cristo. A igreja tem que ser edificada sobre esse fundamento. Paulo estava em Corinto? Paulo estava em Corinto, irmãos? Não, ele estava escrevendo, né? Mas o que ele falou aqui? Ele falou, porém, olha lá, versículo 10, voltando lá. Lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Quem que estava edificando? A igreja de Corinto, quem que estava edificando? Hã? Apolo estava lá? Não, os coríntios. Os coríntios. A igreja de Piracicaba, quem está edificando? Os piracicabanos. Os cristãos piracicabanos. Que mora... Entenderam, né? É nós. Esses dias tem a irmã aqui passando pela cidade de Piracicaba, reunindo com a gente, se edificando conosco e tal. Hoje ela é da igreja em Piracicaba. Certo? Ela não vai edificar a igreja lá em Hudson. Não, ela está aqui, edifica a igreja aqui. Irmãos, nós estamos aqui, sabe o que nós precisamos fazer? Edificar a igreja. Amém? Então aqui fala, porém cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Irmãos, nós precisamos realmente prestar atenção. Você é piracicabano? Você está aqui? Você está edificando? Você está edificando a igreja ou não? O fundamento já está lançado. Agora precisa crescer. O edifício precisa crescer. Irmãos, nós todos precisamos ver, considerar diante do Senhor como nós estamos edificando. Cada um veja. Versículo 11, vamos correr um pouquinho agora. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, com relação ao fundamento, já foi posto, já está lançado, ninguém pode lançar outro, mas todos nós podemos fazer o quê? Edificar. Todos nós estamos edificando. Ó Senhor Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então presta atenção aqui. Existe um fundamento, o fundamento, vou repetir, o fundamento, que não pode ser outro, mas alguém edifica sobre o fundamento, nós edificamos sobre o fundamento. E o que pode ser o material para edificar? Aqui fala de 6 elementos. Confere? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. O que difere, o que classifica, vamos falar assim, esses elementos? Como podem ser classificados esses elementos? Eles estão colocados juntos aqui, mas tem algo que vai diferenciar esses elementos. O que é que vai diferenciar esses elementos? Esses elementos vão ser colocados em 2 grupos.
Cada grupo de 3 elementos. Mas o que faz isso? Então, versículo 13. Leia comigo. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então ela é revelada pelo e ela é provada pelo fogo. Então, aplicando o fogo para esses materiais, o que nós temos? Inflamáveis? Não inflamáveis. É isso aí. Então nós temos: o ouro passa pelo fogo? A prata passa pelo fogo? Pedras preciosas passam pelo fogo? Madeira passa pelo fogo? Feno passa pelo fogo? Palha passa pelo fogo? Então, quais são os materiais adequados para edificarmos sobre o fundamento? Amém. O material da edificação é importante ou não? Eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um sujeito que construiu um prédio com areia da praia. Ó, Senhor Jesus. O que aconteceu com o prédio? Desmoronou, caiu, matou gente. Irmãos, o edifício de Deus vai permanecer. Amém? Porque ele só pode ser edificado com ouro, prata e pedras preciosas. Não com madeira, feno e palha. O que é o ouro? Ouro representa a natureza de Deus Pai, a natureza divina. O que a prata representa? A prata representa a redenção de Cristo. E o que as pedras preciosas representam? A obra de transformação do Espírito Santo. Então nós temos aqui Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que você pode trazer para a edificação? Deus triuno. O que pode ter nesse edifício? Deus triuno. O que pode aparecer nesse edifício? Deus triuno. Madeira, feno e palha, vou falar de uma maneira resumida, representa o nosso ser natural, nosso ego, o homem não tratado pelo Espírito. Esse é madeira, feno e palha. Irmãos, por isso nós precisamos ver como nós estamos edificando. Se nós estamos trazendo madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas, irmãos, nós precisamos passar por transformação. Você e eu precisamos ser transformados. Amém? O homem tem o conceito de se reformar, de, como eu falei, fazer coisas boas no exterior, mas Deus não quer isso. Deus quer transformar você a partir do seu interior. Deus quer mudar o seu interior, mudar, transformar a sua pessoa, fazer um metabolismo estrutural. Metabolismo é uma troca, irmãos, de elementos. Quando há um metabolismo orgânico em nós, há uma troca de elementos. E Deus quer fazer um metabolismo espiritual em nós. Como que Ele consegue fazer isso? Irmãos, principalmente por meio da sua palavra. Por isso que eu falei para os irmãos no começo, nós precisamos valorizar a palavra, nós precisamos receber a palavra no Espírito. Usar nosso Espírito. Senão, irmãos, nós vamos ficar patinando. Irmãos, não é hora de patinar. Não é hora de patinar, é hora de edificar. Edificar a igreja. Aonde eu estou aqui, eu preciso edificar a igreja nessa cidade.
Não é a questão de ser localista, irmão, não é isso que nós estamos falando. É a questão que, aonde o Senhor me colocou, eu preciso edificar. É prático. Não é algo, eu preciso ir lá para a Alemanha, pregar evangelho para os alemães. Mas nem alemão eu sei falar. É prático isso? Mas eu estou aqui em Piracicaba, e o piracicabano eu sei falar. Oh, Senhor Jesus! Mas, irmãos, estou falando de Piracicabana, mas não é no Piracicabana. Agora é no homem espiritual que nós devemos edificar. Amém? Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, por favor. Abra comigo. A sua Bíblia. Ou ali. Romanos 12. Vamos começar do 1 então. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente filosófica é velha. Toda a nossa formação antiga, irmão, joga fora. Sua mente precisa ser renovada. Minha mente precisa ser renovada. Meus conceitos precisam ser jogados fora. Minha religião precisa ser jogada fora. Minha tradição precisa ser jogada fora. Irmãos, renova a mente. Vamos renovar nossa mente. Por meio da palavra, por meio da comunhão. Não fique em si mesmo. É difícil para nós, irmãos. Eu concordo com os irmãos. É difícil para a gente abandonar tudo isso que eu construí ao longo das eras, né, da nossa história. Nós construímos uma personalidade. Sim ou não? Mas, irmãos, o Senhor quer mudar. O Senhor quer transformar. O Senhor quer dar algo melhor. Melhor para você, melhor para Ele, melhor para o universo. Acredite nisso. Algo adequado. Sem mim nada podeis fazer. Sem espírito, sem vida, sem a Cristo habitando ricamente em nós, nada podemos fazer. Por isso, irmãos, nós precisamos ser transformados. 2 Coríntios capítulo 3. Senhor Jesus. Versículo 18, irmãos. Os irmãos podem ir lendo? Eu vou tomar água aqui. Os irmãos vão lendo, por favor, bem forte. Como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados à imagem de quem? A imagem de quem? O Senhor. Ouro, prata, pedras preciosas. Não mais madeira, feno, palha, mas somos transformados à imagem do Senhor. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. O que é a glória, irmãos? Glória é quando você se avista com o Senhor. Você contempla a glória de Deus, você contempla o Senhor. Você contemplou o Senhor? Teve alguma coisa aí, alguma transformação. Você contemplou o Senhor de novo? Mais alguma transformação. Irmãos, nós precisamos contemplar o Senhor. Por isso, desvende o seu rosto, tira as vendas, tira os véus do seu rosto.
que é a filosofia piracicabana, que é o seu jeitão de ser, que é a sua religiosidade, que é o seu projeto. Tira tudo isso, você vai ver o Senhor. O rosto desvendado, você vai contemplar o Senhor. Irmãos, tudo isso é um desafio para nós. É ou não é? Mas nós vamos perseverar nesse caminho ou não? É assim que funciona ou não? Irmãos, é assim que funciona. Eu estava tendo comunhão com o Senhor. Sabe que veio para mim uma palavrinha? Eu fiquei até meio assim. Hã? Sem jeito? É? Sem jeito mesmo. Fiquei sem jeito mesmo. Você estava lá? Sabe que palavrinha veio para mim, irmão? Exclusividade. Você entendeu? Você e eu temos um tempo de exclusividade com o Senhor. Senhor, esse tempo aqui é exclusivo para ti, para contemplar o Senhor. Seja na palavra, seja em oração, seja invocando o Senhor. Irmãos, sem mais nada. Mateus capítulo 7, acho que é isso que o Senhor quis dizer, né? Mateus capítulo 6, né? Entra no teu quarto, fechada a porta. Irmãos, precisamos dar exclusividade para o Senhor. Muitas vezes o nosso tempo com o Senhor é um tempo dividido. Não é? É uma atenção dividida. Hoje a gente vai no comércio, irmãos, tem gente que atende a gente assim, né? O que você quer? Tá, deve estar por ali. Podemos rir, mas será que a gente não faz isso com o Senhor também? Irmãos, vamos dar tempo exclusivo para o Senhor. Irmãos, mesmo aqui, mesmo aqui, junto com muitos irmãos, esse tempo pode ser exclusivo. Se você exercitar seu espírito, está sendo exclusivo para o Senhor. Se você não deixar sua mente escapar lá para sei lá para onde, não vou nem falar, senão vai, né? Esse tempo é exclusivo com o Senhor. Irmãos, a reunião deve ser um tempo exclusivo com o Senhor. Por isso, contemplando, como por espelho, contemplando e refletindo, né? Como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Voltando para 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, o fogo vai provar. Por isso, Paulo falou acima, veja, a oportunidade nós vemos é agora. Vamos ver como nós estamos edificando. Versículo 14, então, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse vai receber galardão. Quem quer receber galardão aqui? Eu quero, irmãos. Os pais hoje têm um costume muito prejudicial, vamos falar assim. Às vezes fala para a criança que vai dar para a criança alguma coisa se a criança fizer tal coisa. E a criança não faz e ele dá do mesmo jeito. Não é verdade? Não tem acontecido isso? Isso estraga as crianças, né? Mas aqui o Senhor falou, se edificou com ouro, prata e pedras preciosas, vai ganhar galardão. Então, não fique iludido como as crianças que estão sendo estragadas hoje, né? Pensa que você quer galardão? É ouro, prata e pedras preciosas. Veja como edifica. Versículo 15. Leia comigo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A nossa salvação é eterna. O dano aqui é uma perda, é um prejuízo. Esse prejuízo será no milênio.
Se você edificou com madeira, feno e palha, você não poderá entrar no reino com o Senhor, reinar com o Senhor os 1000 anos. Você estará num lugar apartado. Quer receber galardão? Ou quer receber o dano? Quem quer o dano aí? Quem quer o galardão? Amém. Amém. Ouro, prata e pedras preciosas. E por favor, esteja absolutamente certo que o fundamento é Cristo. Amém. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ó Vamos exercitar nosso espírito um pouco? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir o microfone, enquanto isso nós vamos ficar invocando. Amém. Sim. Até vir o primeiro irmão aí, a gente para ouvir. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Senhor Jesus, eu quero ser transformado, irmão. Ó Senhor Jesus, por essa palavra, vou invocar o nome do Senhor. Senhor, seguir o fundamento, que é Cristo. Senhor Jesus, lembrei daquele hino que nós cantamos agora. Ó valioso tesouro, que valioso tesouro és para nós, ó Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor é um valioso tesouro. Amém. E queremos estar, Senhor, escavando para encontrar essas pepitas. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Pela igreja em Piracicaba. Aleluia. Pela vida da igreja. Amém. Amém. O Senhor hoje veio falar lá para nós, veja como você edifica, se é com ouro, se é com prata ou com pedras preciosas. Irmãos, eu li há muito tempo um jornalzinho, que nós, antigamente, a gente tinha hábito de pegar esse jornalzinho. Eu li uma coisa que aquilo mexeu comigo profundamente, nunca mais saiu da minha mente. Senhor Jesus. Ali se falava de um edifício, de um prédio. E aquele prédio, o pessoal tinha feito de tudo, irmão, naquele prédio. Pôs os melhores materiais naquele prédio. Vidro fumê, não sei o que tem, blá, 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 um monte de argumento lá. E todo mundo pulando e gritando. Aí chegou um belo dia que foram contemplar esse prédio. Aí passou um senhorzinho lá. E aí tem aquele hábito de pôr aquelas fitas, vir com a tesoura e cortar, né? E chamaram aquele senhorzinho para inaugurar o marvado edifício. Senhor Jesus! Amém. Aí chamaram aquele senhorzinho e falou assim, ó, aqui está a tesoura, nós vamos contemplar esse edifício. Ele ficou sério. Todo mundo ali esperando que ele pulasse, gritasse, irmão, e ele sério. Ele falou assim, eu vou falar com a maior tristeza, sinto muito, mas esse edifício aí que vocês colocaram, e estão pulando e estão gritando, essa terra é minha. Vocês puseram no lugar errado. Senhor Jesus,
É por isso que o Senhor falou assim, veja como você edifica. Amém. Se é com ouro, com prata ou pedras preciosas. O fundamento, né? Irmão, o fundamento, sabe o que é? A palavra. A palavra de Deus. Irmão, se nós não fizermos isso com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Madeira, palha, só algo que vai pegar fogo, que não vai servir nada para o Senhor. Por isso que o Senhor veio falar para nós, veja como você edifica. Amém. Aleluia pela essa palavra. Senhor, muito obrigado. Irmão, sabe por quê? Tudo está dentro da palavra. A gente percebe que tudo está dentro da palavra. Irmão, é como se uma pessoa chegasse na sua casa e perguntasse assim, de que é essa casa aí? Aí você fala para ele, é a minha. Irmão, qual documento você ia buscar para mostrar que essa casa era sua? As escrituras. Amém. Onde está o fundamento? Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Irmão, tem tudo a ver para ler. Amém. Para saber que definitivamente quem está fazendo isso é o Senhor, se nós estamos fazendo da maneira que o Senhor deseja. Louvado seja o Senhor por essa palavra maravilhosa. Edificar sobre o único fundamento que é Cristo. Por causa do tempo, vamos falar bem objetivamente, vírgula, rapidamente, Amém. vírgula, no ponto Amém. e ponto. Amém. Amém. Aleluia! Irmãos, vamos edificar com ouro, pedra preciosa, Senhor Jesus! Amém. Não com feno e palha, como o Alexandre falou, a sua mente tem que estar posta no Espírito, porque a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor é Espírito e é vida! Irmãos, aleluia! E eu vou cantar um hino, ó. Os irmãos ajudam aí, tá? Os universitários. Vamos falar, a igreja que proclama, mas Piracicaba, a igreja em Piracicaba que proclama, Cristo é o Senhor. Ajudem eu, irmão, é o hino. A igreja Piracicaba. E o santo jubilando. Cristo é o Senhor. A igreja em Piracicaba que proclama Jesus. Ó, você que está aí, a igreja em Piracicaba que proclama Jesus é o Senhor, o único fundamento. Aleluia. Você que está aí, ó, no seu sofá, ouvindo a palavra, levanta e proclama: Jesus Cristo é o Senhor. A igreja em Piracicaba, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, porque Ele, deixando o trono lá do céu, né, tem até o hino, desceu aqui. Amém. E Ele fez a vontade do Senhor, que era exatamente a vontade de Deus para com o ser humano. E Ele se transformou em ser humano, para mostrar para nós que realmente Ele é a pedra. Ele é o fundamento. Então tem que ser aquele modelo, a nossa transformação. Entendeu? Eu não posso usar minhas qualidades, meus vícios e defeitos e também. O Senhor vai nos transformar e vai trazer para nós o Cristo que Ele quer. É o tesouro, é. Louvado seja o Senhor. Bom é render graças ao Senhor. E tem Isaías 59, e ele fala assim: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Aleluia. Esse é Isaías 59, 16. Louvado seja o Senhor pela igreja, pelo fundamento. Amém.
Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, temos um único fundamento, Cristo. É suficiente. Aleluia. Senhor Jesus. Aqui em Romanos 12, né, exprimiu bem, né, toda a mensagem, irmãos, né? O Senhor falando conosco, né? É a hora, né? É chegada a hora. E aqui tem um rogo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó Senhor Jesus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui fala de transformação da mente, né? Senhor Jesus, é jogar todas as coisas velhas fora, irmãos. Senhor Jesus, é estar no Espírito, é estar no novo homem. Senhor Jesus, porque nós temos uma função, edificar. Senhor Jesus, isso aí foi dado para nós, a edificação. E essa edificação tem que ser feita para o Senhor. E o Senhor só aceita, né, a edificação com ouro, prata e pedras preciosas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse tem que ser o nosso viver. E o Senhor, por isso aí vem a transformação. Como o Vinícius disse, não é de uma hora para outra, né? É dia a dia, é de glória em glória. Mas nós temos que começar, amém. Nós temos que buscar, almejar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. O Xande, eu não estava lá, viu? Mas essa palavra também. Eu tenho passado essa experiência, irmãos. Amém. Exclusividade. Sim. O Senhor quer a nossa exclusividade. Senhor. E eu também ouvi uma frase esses dias também, e é verdade. Muitas vezes a gente almeja ser vencedor, estar com o Senhor, mas aqui na terra não tem corre do Senhor. Senhor Jesus. Então, o momento é agora. Amém. Né? Como nós já cantamos, né? É se render ao Senhor. Amém. Se dar ao Senhor. Amém. Deixar o Senhor falar conosco. Amém. Isso vai nos transformar. Amém. Aleluia. Amém. Nós cantamos aquele hino Obra de Amor, que fala, né, que grande é o Senhor, cheio de esplendor. 95% do hino fala que tudo que o Senhor fez por nós, né? Mas a última estrofe fala assim: vou me sujeitar ao teu trabalhar. Irmãos, não adianta nada tudo que o Senhor fez se a gente não se sujeita ao trabalhar do Senhor. Então, hoje, quando o Xande falou de exclusividade, né, da gente ter um tempo com o Senhor, de contemplar o Senhor, e quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais o Senhor trabalha a sua natureza em nós. E quando o Senhor trabalha a natureza dele em nós, não tem como edificar com outra coisa. Não é verdade? Quando a gente está cheio do Senhor, o material vai ser ouro, vai ser prata, vai ser pedras preciosas. Mas quando eu estou em mim mesmo, quando eu fico em mim mesmo, na minha pessoa, nas minhas coisas, o material vai ser madeira, feno e palha. Então, meus irmãos, isso depende de nós. Eu estou falando para mim, depende de mim. Se eu não me sujeito ao trabalhar do Senhor, se eu não me sujeito a contemplar o Senhor, se eu não me sujeito a deixar o Senhor trabalhar, daí fala assim, até eu expressar só a Ti, e Amém. Não mais eu mesma. Então, não tem como ser ouro, prata e pedras preciosas. Então, irmãos, eu estou aqui e eu quero falar uma coisa para os irmãos. Eu não pude vir na reunião sexta-feira, nem sábado, por causa de uma enfermidade. Irmãos, nada se compara a essa esfera. Não tem falar que eu desfrutei do Senhor lá na minha casa. Tudo bem, eu fiquei lá na reunião junto com os irmãos. Ontem não teve transmissão, mas na sexta-feira eu estava junto. Mas, irmãos, nada se compara a estar aqui nessa esfera. Então, a reunião é uma preciosidade, porque nós podemos dar essa exclusividade para o Senhor, que muitas vezes a gente não consegue lá na nossa casa. Então, não podemos perder essa oportunidade. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu quero me sujeitar ao teu trabalhar. Louvado seja o Senhor.
Ao ouvir a palavra, irmãos, nessa manhã, eu estive pensando, meditando, refletindo, que esse único fundamento já estava no coração de Deus na eternidade passada. Que Cristo seria o fundamento da igreja. Então ele é a pedra fundamental, ele é o alicerce, ele é também a pedra de esquina, a pedra angular que liga as paredes, que liga você e eu, e também a pedra de remate, que conclui essa edificação. Porque ele falou, eu edificarei a minha igreja. Então, irmãos, nós que estamos edificando sobre esse fundamento, que é único, devemos ver que tipo de material nós usamos nesse fundamento. Se é o Deus triuno, ouro, prata e pedras preciosas, ou se é o nosso nome anímico natural, que é madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha tem muito volume, mas na hora da prova do fogo sobra apenas e tão somente cinzas, nada. Mas quando se põe um ouro mineral no fogo, irmãos, ele fica muito melhor. Então, graças a Deus, irmãos, que nós estamos hoje sendo edificados. E nós também edificamos. Mas com que nós edificamos? Não podemos usar homens, não podemos usar coisas, podemos usar filosofia, teoria. Nós usamos apenas Cristo. Ele é o nosso fundamento, irmãos. Então, essa manhã eu fui também muito encorajado, porque Ele, o Senhor, nos colocou nele. E Ele é a camada rochosa. Ele é a rocha sobre a qual, a rocha que é Cristo, estamos sendo edificados. Irmãos, louvado seja o Senhor. Então, Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16, fala que nós somos como luzeiros do mundo, mas também ali tem algo que diz assim, que nós devemos preservar a palavra da vida, para que naquele dia, irmãos, nós não fiquemos envergonhados de termos corrido em vão e esforçado inutilmente. Irmãos, a palavra da vida é a palavra praticada, é a palavra que é vivida, é a palavra que é experienciada, irmãos. Louvado seja o Senhor. Naquele dia nós queremos ser provados e aprovados pelo Senhor. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Queria compartilhar com os irmãos um ponto que eu ganhei, né? A questão da exclusividade, né? Realmente, a gente precisa ter tempo de qualidade com o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, o título da mensagem fala 2 pontos de vital importância, né? O fundamento e a edificação, né? O fundamento é o fundamento que é Cristo. A edificação, aí tem duas formas de edificar, né? Ó Senhor Jesus, mas nós escolhemos a forma boa, com ouro, prata e pedras preciosas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Além disso, irmãos, depois do que o Alexandre estava falando, eu pensei na minha semana, né? Como acontece essa exclusividade. Ele falou que as reuniões é uma grande oportunidade de nós, né? De nós termos essa exclusividade com o Senhor. As reuniões, eu fiz uma conta de padaria, mas, assim, o dia 24 horas, uma semana a gente tem 7 dias, então 168 horas. 168 horas. Se a gente pegar cada reunião em média de 2 horas e meia, e aí a gente colocar, assim, por média, né, claro, mas 5 reuniões, a gente tem 12,5 horas, 12 horas e meia por semana. Isso representa um percentual de 8%. 8% é o que a gente está em reuniões. Se a gente só tem exclusividade com o Senhor nas reuniões, quer dizer que a nossa exclusividade com o Senhor é só de 8%. Quando a gente compara com um sono, quando a gente compara até com um lazer, quando a gente compara com um trabalho, ó Senhor Jesus, nós queremos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. E para isso a gente precisa de mais exclusividade com o Senhor. Amém. Amém, irmãos, é 1 minuto só. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque a igreja em Piracicaba está construindo o edifício de Deus com ouro, prata e pedras preciosas. A minha oração é que vocês continuem nesse caminho, porque o caminho de ver o Senhor é o caminho da cruz.
Se a gente não nos negarmos a nós mesmos, como vamos ver o Senhor? Temos que tomar a cruz. Se o irmão falou que você é feio, diga amém. That's it. Yeah. Esse é o caminho, meu irmão. Esse é o caminho. Irmãos, eu não vou prosseguir porque, né, o tempo está avançado. Mas eu quero deixar um abraço aos irmãos. Infelizmente eu já estou indo. Eu queria muito ficar, porque quando as coisas, a gente desfruta das coisas boas, o tempo voa. Eu deixo um abraço para cada um dos irmãos. Eu vou continuar amando vocês com o amor do Senhor e vendo vocês toda sexta e domingo. Tá bom? Jesus é o Senhor. Amém. 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 As irmãs têm aviso? Amém, amadas irmãs. Graças ao Senhor, nosso segundo encontro de mulheres 2024 está se aproximando. Quando que é, amadas? Porque estava ali, né? Então guarda no coração. 15/9, domingo às 15 horas, aqui no local, na Casa 1, terá nosso encontro com esse tema. Deus ouve a minha oração? Ó a exclusividade, hein? Então, se nosso tempo exclusivo com o Senhor está sendo ouvido por Ele, né? Se Ele está ouvindo, né? Nós, para sabermos, precisamos estar aqui, tá? Quem faz parte do grupo das entrelaçadas, faz a inscrição, se for via Pix, que é o CNPJ da igreja, onde você faz suas ofertas pelo Pix, tá? E envia para a sua monitora no grupo, tá? E ela vai passar para mim. Se você não faz nenhuma parte ainda do grupo ainda, pode fazer sua inscrição comigo. Débito, crédito, dinheiro. Tá, amadas? Nós aceitamos tudo, tá, amadas? Então, pode estar falando comigo. A taxa é R$30 por pessoa. Então, você precisa fazer o pagamento seu e da sua convidada, tá? Então, eu vou ficar 15 minutos ali. As inscrições vai até dia 8/9, irmãs, até o próximo domingo, tá? Então, vamos nos atentar. Qualquer dúvida pode estar falando com a sua monitora ou pode estar falando comigo, tá? Estarei ali no final para quem não faz parte do grupo e quiser fazer pagamento por dinheiro ou cartão, tá? Eu vou estar ali. Amém, amadas? Vamos guardar essa data preciosa. Por que essa taxa? Porque, como todas sabem, no nosso tradicional evento, né, nós temos um delicioso café da tarde, né, amadas? Então, vamos estar orando também por esse evento e pelas nossas convidadas. Amém. Amém. R$30, o café da tarde, tudo é barato, né? Ó Senhor Jesus, né? Então, irmãos, a literatura também, o serviço de literatura, está disponível esse livro para os irmãos, oremos, né? Irmãos e irmãs podem, então, tem uma quantidade boa, né, Neto? Então, os irmãos podem adquirir e desfrutar, oremos. Irmãos, esse aqui é o princípio, ele fala aqui, ó, vivendo o ministério que realiza o propósito de Deus. É o que o Xande falou, né? Nós precisamos ter exclusividade com Deus, né? Precisamos orar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor na nossa oração. Bom, também aqui tem pedidos de oração. O Marcílio trouxe um pedido para oração para Vilma Cardoso. Essa irmã, ela doou um rim, e o rim que permaneceu agora está com uma pequena infecção. Então ela vai para São Paulo buscar tratamento, né, Marcílio? É isso, né? Então, por essa irmã, e também a irmã Inês pede oração pelo Arthur. Ele é lá de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, né? A irmã está andando por aquela região, o marido está trabalhando lá, né? Então, ele tem 1 ano e está internado. A mãe dele chama Kedma. Então, nós vamos encerrar a reunião com oração. Os irmãos lembrem de orar, né? E, sim, aviso dos jovens. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, hoje à tarde, às 17 horas, vai ser aqui na Casa 1? Sim. Casa 1, reunião dos jovens. Também ontem nós tivemos a reunião de despedida, né? O nosso irmão Bertinho dormiu no Senhor. E a irmã Eliana pede para agradecer a oração, o suporte de todos os irmãos durante todo esse período da enfermidade do nosso irmão, o carinho que ela recebeu dos irmãos. Então, aqueles também que estiveram lá ontem na reunião de despedidos, que não puderam ir,
ela quer mandar um abraço e ela recebeu um encorajamento muito grande da igreja. Então, o desejo do coração dela é agradecer, né, a família, né? A família toda agradece a igreja. Amém, irmãos? Então, vamos encerrar com uma oração. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Senhor Jesus, o Senhor tem nos ensinado como cooperar contigo na edificação da sua igreja. Essa edificação se dá com o Deus triuno. Queremos ser aperfeiçoados. Continua trabalhando em nós. Senhor, obrigado, Senhor, por esse viver, pelo lugar que o Senhor nos deu, a igreja. Senhor, oramos por essas pessoas, pela Vilma, Senhor, também por esse jovem. O Senhor possa visitá-los, o Senhor possa curá-los. Senhor, também a cada irmão que se encontra enfermo, visita, Senhor, põe sua mão, faz a sua operação. Nós rogamos a Ti. Também oramos por nós, pelas famílias. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.